A Cimisa é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da Cimisa garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da Cimisa assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. Cimisa, uma boa safra começa com uma semente de qualidade. Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim de mercado, analisando o que aconteceu lá em Chicago. Mais um dia positivo para as cotações da soja e do milho. Obviamente, o mercado de olho no que está acontecendo com o clima americano nesse momento. A gente vai conversar agora com o Ginaldo de Souza, diretor lá do Grupo Laboro. Meu amigo Ginaldo já está aqui com a gente, bem-vindo, viu, Ginaldo? Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E eu já começo te perguntando dessa animação lá em Chicago, né? Tem fundamento, tem motivo, é duradoura? O que a gente pode esperar, hein, Ginaldo? Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos de Notícias Agrícolas. Boa tarde a todos aqueles que nos ouvem. Alex, vamos falar de uma semana, né? Porque na realidade ontem e hoje já vimos da semana passada carregando o mercado em alta. A semana é recheada de notícias positivas. Você tem aí o clima nos Estados Unidos, 2 eventos: clima frio, clima muito frio e clima seco. E isso naturalmente não vai ajudar em hipótese alguma, e nós temos que pensar que esse clima frio e seco foi um prato cheio para que o mercado pudesse sentir e naturalmente colocar 35 centavos over Chicago, mas no final ele recuou um pouquinho e fechou aí com 22,5 de alta. Mas é uma semana tranquila, onde os produtores americanos vinham plantando e naturalmente estão pensando nesse momento como vão dar continuidade. O clima está frio, tem mais 2, 3 dias de clima frio e clima seco. Agora, eu te digo, esse clima vai persistir, vai perdurar, vai continuar por muito tempo, é uma coisa, porque não é uma semana que o produtor vai ficar sem plantar e vai afetar o plantio. Eles têm uma capacidade muito grande de plantio, lá de 4,5 a 5 milhões de acres por dia, e o plantio de milho, por exemplo, eles podem fazer dentro da janela ideal até o final de maio, até 30 de maio. Eu já vi plantar milho até 5 de junho, mas a janela ideal é o final de maio. Então, meu caro, essa semana naturalmente foi um prato cheio. Dizer que o mercado vai persistir, vai perdurar, eu não sei, porque na realidade nós temos que levar em consideração as questões climáticas. Do mesmo jeito que chegou clima frio, eu hoje conversando com o pessoal de Illinois, naquela região é a região mais fria, aquela região do oeste de Chicago, que vai em direção a Decatur, que vai em direção no caminho de Iowa, aquela região estava muito frio. Os produtores estavam dentro de casa. E você sabe, o milho puxa soja, e soja é oleaginosa. O milho tem etanol, então tem uma série de coisas. Os baixos estoques americanos, vem uma série de coisas, todo mundo com medo, e naturalmente os players, os fundos estão comprados, Alex, em mais de 400 mil contratos de milho. Eles estão comprados em 180 mil contratos de soja. Eles não vão entregar isso assim fácil. Então, respondendo à tua pergunta, eu acho que o mercado tem ainda um suporte positivo e podemos ver preços acima do que nós vimos hoje, e o mercado testar os $15, que seria naturalmente um caminho mais lógico para os preços.
Ô, Ginaldo, muitas pessoas devem estar se perguntando, mas por que a soja está se valorizando nesse momento se não tem nem um hectare ainda plantado de soja lá nos Estados Unidos, né? Se o reflexo, por enquanto, desse clima frio e seco que você relatou aí é para o milho, o que acontece? Como é que é essa relação aí próxima da soja e do milho? Bom, primeiro nós temos que admitir que eles têm 3% de soja plantada. Mas isso não é um problema e eu não vejo problema nenhum. A relação milho-soja ela é muito intrínseca. Você não pode dissociar milho de soja, mesmo porque também o produtor americano é mais milheiro do que sojeiro, né? No linguajar comum. A soja ela está subindo naturalmente também. Diga-se de passagem, Alex, não tem soja nos Estados Unidos, né? Esse talvez o ponto mais importante. Os baixos estoques americanos. Esse ano os americanos venderam tanta soja para a China que não vai ter soja. Os chineses não vão comprar mais soja nos Estados Unidos e não seja para embarque depois de outubro, novembro e dezembro, porque até lá eles estarão se abastecendo aqui no Brasil. E, por sinal, também tem pouca soja. Se você fizer uma conta que o Brasil produziu 135 milhões de toneladas e o Brasil já tem 70%, mais ou menos, aí comercializado. Então, nós temos aí no redondo 40 milhões de toneladas. Então, no Brasil também não tem soja, porque nós temos que chegar com essa soja até janeiro. Então, é natural, a soja sempre corre na frente de qualquer outro produto. E a soja também tem um outro detalhe. O óleo de soja, foi a 58 centes, caiu para 48, já está nos 55 de novo, e tudo indica que ele vai fazer novas altas. Então, o óleo está puxando. Hoje o óleo chegou a bater limite de alta, Alex. Então, isto é que tem dado também força ao mercado de soja. Então, a relação soja-milho, ela vai continuar. Não tem estoques nos Estados Unidos, os estoques brasileiros também não são lá essas coisas, a safra americana está sendo plantada, o milho começou agora, tem 8%, a soja tem 3%, mas, de qualquer maneira, tem muito tempo para ser plantado, porque o milho vai até o final de maio com o seu plantio natural. Quer dizer, é normal, então, Ginaldo, que o mercado incentive o produtor americano a plantar milho, por isso esses preços altos? Desculpa, plantar soja, né, no caso. O americano é milheiro e se ele continuar e tiver um tempo bom com esses preços de milho, ele vai plantar mais milho do que soja. Aí você vai ter que refazer a conta daqueles 87, 88, quase 88 milhões de acres, 86,7, que se esperava que viesse 90, e ele pode até baixar dos 87 e ser ainda inferior. Consequentemente, os estoques limitados, inferiores àquilo que estava se processando pelo USDA. Tudo isso aí são exercícios. Porém, nós temos que pensar que o americano tem muito tempo pela frente para plantar. Se ele tiver um problema em plantar milho, ele vai plantar muito mais soja, evidentemente. Mas isso não é uma coisa para se decidir agora e nem tampouco se dizer para que se especule exatamente nesse momento. O que eu vejo, Alex, sendo objetivo, é que os estoques mundiais de soja são tão mais baixos do que o estoque de milho, que dá suporte ao preço por causa do farelo, mas principalmente por causa dos 20% do óleo na soja, que os preços estão puxando. E isso aí é ajudado pelo milho, que também tem óleo, que também produz etanol e que também o petróleo está alto. Então, tudo isso aí é um conglomerado vamos chamar assim, de produtos que levam para que hoje você possa dizer os preços estão altos
e devem continuar altos até que você tenha um fato economicamente factível para derrubar os preços. E o que é que derrubaria os preços hoje? Bom, imediatamente só uma coisa seria a China chegar e cancelar 3, 4 milhões de toneladas, isso aumentaria nos estoques americanos. Mas a segunda hipótese, que é mais demorada, é mais a longo prazo, a médio prazo, seria os Estados Unidos ter uma super safra de soja, também uma safra excelente de milho, com alta produtividade, e aqui na América do Sul, você chega lá em outubro, novembro, dezembro, a safra o plantio foi recorde. Aí você tem safra cheia nos Estados Unidos e um plantio cheio aqui na América do Sul. Aí sim você poderia ter preços caindo. Esses preços de $13, 12,80 para os contratos futuros, eles estariam relativamente baratos. Muito bem. Então, existe ainda uma tendência de alta e a gente pode ver esse maio ultrapassando, atingindo aí os $15. Isso nos próximos dias, Ginaldo? Isso nos próximos dias. Nós temos que... Não. Oi, Ginaldo. Ginaldo, desculpe, teve uma interrupção da nossa conexão. Eu vou pedir para você refazer a sua resposta. Quando eu perguntei isso, é nos próximos dias, você reagiu positivamente? Reagi positivamente porque você tem 2, 3 dias aí de clima muito frio e clima seco, tá? Nos Estados Unidos. Além de, em que pese estarmos aqui no Brasil, o clima brasileiro para os próximos 10 dias é de clima seco no sul e grande parte do centro-oeste. E isto representa um risco para a safrinha de milho brasileira. Me corrija se eu estiver errado, mas lembre-se que as duas maiores potências de produtoras de milho chamam-se Estados Unidos e China. E a terceira potência é o Brasil. Ou seja, a importância da safrinha brasileira nunca teve tão visível como está agora. A safra brasileira de milho está tendo uma importância muito grande e o milho subindo em Chicago sobe a soja. Então, eu diria para você que há uma tendência ao mercado se expandir nos próximos dias. Muito bem. Agora, Ginaldo, e o Brasil? Eu pergunto do Brasil porque tem novidade na área, né? Não sei se para a soja é um impacto imediato ou tem alguma consequência na formação de preços nesse momento, mas para o milho é importante da gente destacar que teve aí a questão da TEC, né? A liberação aí da tarifa de importação fora do Mercosul para soja, milho, farelo e inclusive óleo. Como é que isso pode repercutir na formação de preços tanto de milho quanto de soja, Ginaldo? Bom, primeiramente no milho, tanto é que o reflexo hoje, durante o dia, na primeira parte da manhã, na B3, o milho chegou a trabalhar estável, ameaçou subir um pouquinho, e no finalzinho estava caindo um pouco. Isso repercute diretamente no milho, porque se você levar em consideração que ontem nós vimos aí o mercado trabalhando com milho argentino chegando a $295 por tonelada por cimento. Aí você pega tirar os $295 e calculando o dólar que estava ontem, nós fizemos a conta, estava R$92. Aí você tem mais descarga e você tem mais frete até a fábrica, até onde o consumidor final vai utilizar o produto. Então vai chegar a mais de R$100, a mais de R$105, dependendo do destino. Se você tirar o imposto, né, e fizer as contas,
8% em cima de 200, vamos dizer 300 arredondar, dá $22. Olha, o negócio já muda de figura. Nós estamos falando de $22 por tonelada, e se você levar isso em consideração, $22 por tonelada, você vai ver quanto é que isso representa por saco. Então, é importante dizer que isso foi uma medida acertada que o governo tomou e vai ajudar naturalmente. Agora, isso não é uma medida que acontece, baixou hoje e amanhã está chegando navio. Não, não é assim. Tem aí um intervalo de mais de 30 dias, é preciso que alguém se habilite, tem que fazer isso no regime de drawback, tem que fazer uma série de coisas para ajustar isso aí. É assim que eu entendo. Agora, na soja o impacto é muito menor, não tenha dúvida, porque na soja isso poderia talvez facilitar a importação do farelo, já que o óleo não vejo necessidade de você importar óleo nesse exato momento, porque nós temos demanda, mas temos oferta também. Ou seja, no caso da soja, aquela questão do esmagamento, o esmagamento reduzindo em função da diminuição, né, da utilização de óleo de soja na produção de biodiesel, ela seria suprida por uma importação de farelo, certo? Possivelmente por uma importação de farelo. Eu não vejo que importar soja hoje, nos níveis que estão nos níveis do prêmio americano lá, 65, 70. Aqui no Brasil, Alex, o prêmio hoje, o prêmio de maio é negativo. -1 a -5. Você sabia disso? Né? Então, se você pega isso e coloca 65, 70 centavos que está custando lá no Golfo, você tem aí, numa conversão direta, você tem aí mais 26, 27 dólares a mais por tonelada. Então, importar soja hoje para suprir o mercado interno... Não faz sentido, né? Não faz sentido, sinceramente pensando. Muito bem. Mas, de qualquer forma, para o milho, na sua opinião, ele estabelece um teto para os preços ou ele vai fazer o milho recuar? Não, ele vai estabelecer primeiramente um teto, depois o milho vai recuar, dependendo do clima aqui na América do Sul, do clima como é que vai continuar aqui no Brasil. Mas ele estabelece inicialmente um teto, não faz, vamos dizer, derrubar os preços vertiginosamente do dia para a noite, mas ele estabelece um teto. Muito bom. Ginaldo, mais alguma consideração da safra brasileira, alguma coisa importante que a gente precisa destacar nesse momento? As exportações parece que tomaram ritmo, não tem muito mais problema, né? As exportações tomaram ritmo, Alex. Nós tivemos aí, vamos dizer, em número redondo, 15 milhões de toneladas exportadas durante o mês de março, e o mês de abril não vai ser diferente, vai ser aí, e o mês de maio vai ser cheio também. Aí em junho começa a cair, os portos já são mais aliviados, mais tranquilos. Os fretes, é bom destacar que os fretes, aquele absurdo de frete que nós falamos que aquilo era um problema, inclusive, para os diretores das empresas, os diretores de logística, os fretes começaram a cair, e é natural que esse frete caia mais. Isso está dando agora para que o esmagador, para que o cerealista, para que o próprio produtor tenha um pouco mais de tranquilidade. Ele está vendendo agora sabendo que tem um frete bem mais barato do que ele teve um frete em fevereiro, que era um absurdo pagar R$200 a tonelada de Cascavel para Paranaguá. Meu amigo, R$12 por saco. É um absurdo, literalmente é um absurdo. Muito bom. Meu caro Ginaldo, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre trazendo aí novidades para serem colocadas aí na discussão e no planejamento do produtor. Volte sempre, viu? Meu caro Alex, meus amigos, um forte abraço, um tríplice fraternal abraço a todos aqueles que me entendem e que tenhamos todo um bom feriado, curta um bom feriado de Tiradentes, e muita saúde a todos. Um abraço. Valeu, Ginaldo. Abraço para você, meu amigo. Obrigado.
Tá aí Ginaldo de Souza aqui com a gente no Notícias Agrícolas, explicando os motivos da alta, tanto para soja quanto para o milho lá em Chicago. Num primeiro momento, clima seco e frio ajudando aí a puxar as cotações. No caso específico da soja, o limite de alta batido pelo óleo também justificou essa puxada aí nos preços. Não finalizou nas máximas do dia, chegou a ter aí mais de 30 pontos de alta em algum momento do mercado hoje, mas está finalizando com uma alta aí significativa, vamos ver na tela, de mais de 20 pontos nos primeiros vencimentos. O maio fechando a 14 dólares e 72 centes por bushel. Segundo o Ginaldo, tem fôlego para buscar os 15 dólares nos próximos dias, 22 pontos mais 25 de alta. O julho, 14 dólares e 57 centes por bushel, 21 pontos mais 25 de alta. Setembro, 13 dólares e 36 centes por bushel, 15 pontos de alta. E o novembro, 12,99. Ó, o novembro já pertinho dos 13 dólares por bushel, 15,5 de elevação. Esses são os números da soja. Para o milho, maio, 6 dólares e 6 centes por bushel, 14 pontos e meio de alta. Julho, 5 dólares e 92 centes por bushel, uma alta de 11 pontos e meio. Para setembro, 5 dólares e 47 centes por bushel, 9 pontos mais 75. E para dezembro, 5 dólares e 28 centes por bushel, uma alta de 8 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo positivo também, maio 6,59, 7,5 de alta, julho 6,61, 7,5 de alta, setembro 6,63, 7,25 de elevação, dezembro 6,68, alta de 6 pontos mais 75. Muito bem, são os números de hoje, mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência.